O que é o teste do estrogênio mais progesterona e como interpretar, né, o teste do estrogênio mais progesterona? O teste do estrogênio mais progesterona, ele é um teste que é super simples de fazer, né? Na verdade, a gente vai mimetizar um ciclo menstrual fisiológico. Também ele tem sido muito questionado na atualidade, mas, de novo, naquelas regiões que você tem baixo acesso, né, aí a exames de imagem, a exames de laboratório, ele é um teste que pode sim te trazer bastante informação clínica. E mesmo em consultório, né, tem gente que gosta de usar ele e não está errado, a gente pode usar sim, porque ele pode te trazer informações bem relevantes. É bem fácil, você dá para a paciente tomar estrogênio por um tempo, né? 7 dias, 10 dias. Que tipo de estrogênio, Jader? Valerato de estradiol, 2 mg por via oral. Pode ser até estrogênios conjugados, né? 0,625 mg, um comprimido via oral uma vez por dia. Toma por 7 dias, por 10 dias. 7 dias já é suficiente. Eu mimetizei a primeira fase do ciclo. E depois da progesterona. Pode dar um acetato de medroxiprogesterona, 10 mg para a paciente tomar, um comprimido por dia, né, por pelo menos 7 dias. Tá bom. Então eu dei 7 dias de estrogênio e dei 7 dias de progesterona. Eu fiz um mini ciclo menstrual. E aí, faz a privação. Vê o que vai acontecer. A paciente volta e te diz, tomei direitinho. Estrogênio. Tomei direitinho depois da progesterona, sequencial, e não veio. Aí eu tenho um teste negativo, certo? Pensa comigo, o que um endométrio precisa? Ele precisa ser proliferado pelo estrogênio e depois ele precisa se tornar secretor com a progesterona, certo? Quando faz a privação, tem que vir, tem que sangrar. Se não veio, gente, com certeza, porque existe uma obstrução, uma obliteração anatômica que está impedindo a saída da menstruação. Então, com certeza, a causa dessa amenorreia é anatômica. Essa paciente tem alguma obstrução anatômica à saída da menstruação. O endométrio ele foi proliferado, ele se tornou secretor. E por que não está saindo? Por que não está menstruando? Né? Porque existe uma obstrução anatômica à saída da menstruação. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em uma sinéquia, por exemplo. Digamos que essa paciente tenha feito uma curetagem, tenha feito algum procedimento ginecológico, né? Ou, às vezes, ela fez uma sinéquia por uma outra causa, até uma causa mais rara, por exemplo, uma tuberculose pélvica. Então, a causa dessa amenorreia é uma causa anatômica. Como é que a gente chama, né, uma sinéquia, uma obstrução anatômica? O que é a sinéquia, né? Primeiro, o que é? A sinéquia, gente, é quando gruda uma parede do útero na outra. Digamos que ela fez uma curetagem, né? Ficou cruento ali o endométrio. E aí, ficou tão cruento que, fez assim, grudou uma parede do útero na outra. Isso é uma sinéquia, né? O nome técnico que a gente dá para sinéquia é síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman é o termo, né, técnico, termo médico que a gente usa para sinéquia uterina. Vai dar teste do estrogênio mais progesterona negativo. O que tem que fazer? Tem que mandar essa paciente para esteroscopia, né? Quando você tem, então, aí uma amenorreia de causa anatômica, tem que mandar para a esteroscopia para desfazer essa sinéquia. Faz a esteroscopia, diagnostica a sinéquia e já faz a lise, né, da sinéquia por esteroscopia cirúrgica. Então, a conduta é esteroscopia quando você tem o teste negativo. Mas quando eu tenho um teste positivo, a paciente volta dizendo assim, olha, fez o teste do estrogênio mais progesterona e veio, ela sangrou. Bom, aí é porque o trato genital é pérvio. Nesse caso, qual é a minha conclusão? Eu tive que dar estrogênio para proliferar esse endométrio e depois eu tive que dar progesterona para tornar esse endométrio secretor e aí depois é que veio a menstruação. Qual que é a minha conclusão? A minha conclusão é que essa paciente não está produzindo estrogênio. Eu tive que dar artificialmente o estrogênio para ela e aí sim, então proliferou esse endométrio. Então quer dizer que o endométrio ele estava baixinho, né? Ele estava atrófico. Se ele estava atrófico é porque o corpo dela não está produzindo estrogênio. Então ela estava hipogonádica, é isso? Isso. Então, com certeza, um teste do estrogênio mais progesterona positivos significa que essa paciente ela está hipogonádica. Eu vou ter que ir atrás e investigar o porquê desse hipogonadismo, se a causa é ovariana ou se a causa é central. Então, nesse
ponto, nesse momento da investigação, aí é que entra a dosagem das gonadotrofinas, né, do FSH e do LH. Então, quando ela tiver o teste positivo, a gente vai dosar o FSH e o LH. Que, de novo, é super questionável, né? Tem gente que já acha que deveria pedir já desde o início. Ok, a gente pode pedir também desde o início. Mas se a gente for seguir aquele raciocínio propedêutico, especialmente nos locais de difícil acesso, a gente vai pedir agora, nesse momento, né? Quando o teste do estrogênio mais progesterona for positivo.